gratidão. Louvado seja o Senhor. Eu saudo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Última quarta-feira, iremos estar finalizando a ministração sobre o profeta Elias. Elias, profeta de Deus, um dos profetas que marcou a geração, que marcou reinos e que trouxe um grande conhecimento para as nossas vidas. E hoje eu vou estar compartilhando talvez algumas coisas, até alguns irmãos tiveram compartilhando durante essas quartas-feiras, mas espero que o Senhor esteja me usando para poder acrescentar algo também na sua vida, tanto como conhecimento, como o poder de Deus, como algo que vem acrescentar dentro de você, que venha transformar, que venha iluminar, trazendo consciência e conhecimento de Deus. Abre sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, ou na sua versão pode estar o Tesbita, em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? Irmãos, sabemos que no decorrer dos tempos, na história e também nos dias de hoje, passamos por certas dificuldades, de crises mundiais, e também não era diferente no tempo de Elias, e tempos anteriores, tempos posteriores, sempre há um tipo de crise, e há crises maiores e crises menores. Mas vendo um pouco sobre a história, vemos como que as crises vêm através do homem, através das consequências, das atitudes, e tudo tem uma consequência, e em todas as coisas você vê o agir de Deus. Você vê que de alguma forma Deus está trabalhando para a reconstrução. Domingo foi ministrado, e falou dessa palavra, reconstrução, e me chamou muita atenção. Nas nossas vidas, em todo o tempo, nós estamos passando por um processo de reconstrução. Após a queda do homem, através do pecado de Adão, da desobediência, Deus sempre vem trabalhando em todo o tempo para a reconstrução de nossas vidas, para que possamos chegar numa estatura aonde esteja na forma que passa, no querer de Deus, para assim a gente alcançar um objetivo, para nós estarmos arrumados, para nós estarmos perfeitos, aperfeiçoados, E isso para quê? Assim é o motivo o qual nos dirige a estarmos aqui frequentando o culto, a estarmos buscando a Deus na igreja, porque esse é o objetivo, de alcançarmos a salvação, não é assim? E por isso estamos aqui. E vemos, nessa crise mundial, eu gostaria de voltar um pouco atrás na história, algumas décadas, vendo que, de quando inicia-se o reinado sobre Israel, que o povo pede um rei, então passamos ali por Saul, por Davi, por Salomão, e ali eles têm em comum um governo centralizado, um governo onde eles dominam sobre todas as tribos, e consequentemente, através do pecado de Salomão, acontece que Deus impune algo severo, que Israel pagaria um preço. Então o seu sucessor
de Salomão, que foi Roboão, né, ele perde, né, o reinado sobre as 12 tribos. E assim as tribos são divididas em a tribo do sul e a tribo do norte. Sendo a tribo do sul a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, dando sequência a promessa de Deus, a promessa davídica, né, de que dali surgiria alguém que ocuparia o trono, que daria sequência, né? E no reino norte permanece ali agora a dinastia do norte, que passa a ser chamada Israel. Israel, por sua vez, ali Jeroboão vem e assume o reinado de Israel, porque houve um grande conflito, não quero entrar muito nessa questão, e através deste conflito, né, que Jeroboão vem e assume o reino do norte, e traz ali o povo, e Jeroboão ele tem uma estratégia de governo, porque o povo todo ia adorar em Jerusalém. Isso era lei, é lei, em adorar Jerusalém. Todo ano eles teriam que subir para Jerusalém, adorar. Porém, Jeroboão, preocupado, fala: se o povo vai para Jerusalém, pode acontecer que eu venha a perder, né, a força, eu venho a perder adeptos, eu posso perder alguma das tribos, e o lado de lá, o reino sul, que era Judá, poderia ganhar força e vir lutar contra mim. Então, numa estratégia política, Jeroboão, de uma tacada só, ele levanta templos ali no reino de Israel, algo que veio prejudicar grandiosamente o povo e todo o reino. E o que ele fez, né? Ele levanta templo em Jerusalém, constrói templos, levanta sacerdotes, levanta ali todo o aparato, mas a quem eles adoram não é da mesma forma, não é por direção de Deus, é por a direção que começa a levar o povo à heresia, começa a levar o povo ao pecado, e por aí em diante, como vemos as rebeliões no passado, e isso vem acarretar e vem a trazer crises políticas. E sucede aí que após de Jeroboão I, conhecido, às vezes algumas bíblias vai estar Jeroboão I, Jeroboão, por fim, e sucede dali depois, após Jeroboão, 19 reis, né, que andaram também no caminho, pervertendo completamente o caminho do Senhor, e todos foram maus. Imagina, irmãos, as consequências. Às vezes, nós, no nosso país, nós tivemos tantos presidentes, né? Temos a abundância, pessoas ricas, pessoas milionárias e muitos pobres. Mas imagina você entender todo o aparato que traz os governantes e da forma que poderia vir a ser. É igual você ver a guerra hoje lá em Israel, na Rússia e tantas coisas mais. Só o que foi gasto aí num prazo aí de 2, 3 anos, daria para construir países e países inteiros, levantar nações, porque os gastos são muito maiores, né? Até falando isso, às vezes nós temos que olhar certas situações e olhar para dentro da nossa casa, as situações, as guerras que são levantadas, as formas que são levantadas, qual é a forma, as atitudes qual nós estamos tendo, né, seja para com os filhos, para com a esposa, para com o marido, as formas que estamos colocando as nossas ações, se é através do joelho, se é através da oração, assim como Guilherme disse, a tudo dai graça, ou a tudo estamos reclamando, são coisas que vai posicionar o nosso convívio, é o que vai trazer a paz. Salomão foi marcado num governo de paz,
E ali porque ele pediu algo excepcional, ele pediu sabedoria, então é o que nós precisamos. Mas infelizmente, voltando no foco aqui, né, vemos a perversão do povo na apostasias, na idolatria, e todos se afastaram de Deus. As consequências vêm, o reino, nós vemos que você começa a olhar para a história, você começa a ver somente destruição. Então vemos que o reino norte, Israel, ele dura 209 anos. Eu gostaria de falar aqui um pouco, né, que de 931 a 722 dura apenas o reino de Israel, quando a Síria invade e leva as 10 tribos para o cativeiro, e nunca mais Israel se estabelece como uma hegemonia política. E como nós entendemos melhor isso, irmãos? Se Israel andasse no caminho do Senhor, se Judá andasse no caminho do Senhor, o que aconteceria? E prevalecesse, hoje nós teríamos o país de Israel, teríamos o país de Judá. E eu estava olhando, refletindo sobre isso, teremos sim 2 países, as tribos separadas, mas acontece que foi destruído, né? Mas e o povo que sobrou de Israel? Aí vocês vão lembrar um pouco da história, que eles vão para junto com o lado sul, Judá, e Judá depois é pego, o reino sul é pego pelos babilônicos, que também depois acaba com tudo, e veio formar um estado a partir do ano de 1948. Mas é algo só para... Está sendo claro? Está dando para entender, irmãos? Né? Não ia entrar muito nisso daí não. E vamos lá, só para entender. Jeroboão reinou por 22 anos, foi muito mal. Nadab, seu filho, assume e reina por 2 anos e é assassinado por Baasa. Baasa governa por 24 anos. Elá, filho de Baasa, governa 2 anos e é assassinado por Zinri. Engraçado que você vê na história aqui, quando quando alguém assassina o rei, ele se torna rei. Então, quer dizer, tá problema ser rei aqui. Então, vai acontecendo da mesma forma, né? Nós vemos aqui que um rei assassinou o outro, se tornou rei, depois o filho dele, acontece a mesma coisa, e assim por diante. Porém, Zinri, ele governa por apenas 7 dias, porque o povo se rebela, não aceitando ali, né, aquele reinado de Zinri. Ele sitia, né, eles cercam lá o castelo, então Zinri ateia fogo no castelo e morre consumido pelas chamas. Ele morre, e ali consequentemente Onri, rei de Israel, assume o trono, e ele reina por 12 anos, e foi o pior rei que Israel teve na história, fala as escrituras, fala a história. E pior que isso, é que aí depois você vê o próximo reinado, que chega o filho de Acabe, o filho de Onri é Acabe, que aí ele assume, né, Onri morre, e chegamos a Acabe. Acabe assume, e também é tido como ele superou a ser pior ainda que os demais reis que existiram sobre a terra. Né? E Acabe, filho de Onri, governa por 22 anos, né, fez o que o Senhor reprova mais do que outros. Antes, além dele, diz, e para piorar ainda, casou-se com a pior mulher do mundo, muito conhecida, Jezabel, mulher feiticeira, mulher assassina, mulher com o que pegar de más qualidades, imagina, né, era essa. E Acabe, ele era como um fantoche na mão de Jezabel.
E acontece que ela manda matar os profetas, manda aniquilar aqueles que não cultuavam o Deus de seu pai, que era Baal, e todos os que serviam a Deus, ela mandava exterminar quem aparecia pela frente, né? E ela impôs a força da espada e a obrigação do culto a Baal em Israel. Os profetas de Deus são caçados, perseguidos, mortos. É nessa conjuntura política, irmãos, que sem precedentes, né? Que acontece, que aí isso derruba a moral, derruba a atuação espiritual, porque veja que ainda no meio do povo havia ainda uns escondidos ali, sempre tem escondidos ali, mas aí só a decadência, e aí vem as gerações pegando hábitos lá atrás, vê o que vai acontecendo através da atitude de um rei, que quando houve essa divisão, ele começa a caminhar toda a forma errada, e um homem que foi levantado por Deus, né, mas desobedeceu, e com isso vem toda a decadência, todas essas dificuldades, né, mas Deus levanta alguém no meio dessa situação. Ele não levanta alguém que era de uma família rica, ele não levanta alguém que era de uma família de sacerdote, né, assim como Ezequiel, né, Deus levanta ele como sacerdote, que vinha de uma família de sacerdote, e como profeta na época da terra, que ele fazia da parte ali de Judá. Então Deus levanta alguém, Deus levanta um homem chamado Elias, e aqui nós chegamos, né, no profeta, na história, onde vamos iniciar aqui, realmente. Voltando a ler aqui junto, 1 Reis 17:1, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nem o natural, nem o sobrenatural começa a acontecer, ou melhor, né, deixa de acontecer, porque não é comum não ter o orvalho, não é mesmo? E acontece que não tem o orvalho, né? Um homem levantado por Deus, ora, e a primeira ministração que ele vai fazer, quando ele aparece em público, ele vai pregar para um rei, ele vai levar juízo para um rei, ele vem com uma palavra decisiva de juízo, que não aconteceria nem chuva, nem o orvalho. A chuva pode demorar, mas o orvalho, então imagina não cair chuva sobre a terra, e sobre isso, por mais calor que tenha feito esses dias, irmãos, imagine só, não aconteceu orvalho, imagina como que superaquecia muito mais se passássemos alguns meses. Agora imagina passarmos aí 3 anos e meio, é isso, né, pastor? 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho. Mas por quê? Ele ora para que aconteça estas coisas, né? Baal era considerado o padroeiro para aquele povo, o padroeiro da prosperidade. Quando colhiam os frutos das lavouras, as crias de animais, atribuíam tudo isto a Baal. E não chovendo, entra em colapso, e a pecuária e a agricultura entra em colapso. E que Deus está mostrando? Que Baal não é nada. Nós podemos ir em Salmos 115, que diz: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Esse era o ídolo deles, Baal, o Deus deles, que para nada servia. E Deus está mostrando assim: vocês estão se arrebentando
para falar com pedra, para falar com madeira, para falar com gesso, sendo que existe alguém que formou todas as coisas, que é criador, que pode todas as coisas. E o desejo de Deus para o homem, assim como era para Israel, era levantar um povo separado de Deus, e pela graça nos deu a condição de aqui estarmos e sermos como Israel, para poder pronunciar o ano do Senhor, para poder pronunciar a verdade de um Deus que vive, de um Deus que pode todas as coisas. E como você tem se comportado, como você tem atuado, como você tem portado nas situações em que você teve a oportunidade de mostrar o Deus vivo. Esta é uma pergunta direcionada, irmãos, para entender. Todos nós temos esta oportunidade, todos nós temos esta condição, e eu creio que por mais nestes dias que estão corridos, né, assim como o Guilherme ministrou aqui antes, no início do culto, né, é aproveitar a oportunidade para engrandecer a Deus, para estar perto, e através da gratidão, para que possam ver em ti, o agir de Deus. E Deus quer, juntamente, né, na sua presença, fazer desta forma, fazer a diferença. Abram lá em Tiago 5:17. Vamos ler. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Eis o mover de Deus. Por que não choveu? Porque ele simplesmente orou? Porque ele orou, a palavra, um detalhe que chama atenção aqui, porque ele orou fervorosamente. E Elias vem e ele prevalece através da sua oração. Ele prevalece perante todo o povo. E por que ele prevalece? E para um homem prevalecer em público diante dos homens, para poder acontecer, para possam ver a diferença, primeiramente, irmãos, é necessário prevalecer afastado de todos, em oculto. A hora que você está em oculto, que é a hora que prevalece verdadeiramente, para que você venha prevalecer diante dos homens. Hoje eu trabalhei, estava no meu trabalho, né, e lendo, preocupado, que hoje à noite teria que ministrar, como que vai ser, como eu vou me comportar, enfim. Aí eu cheguei em casa e eu estava cansado, tomei um banho, falei, dá tempo de eu descansar um pouco. Aí eu tomei um banho, troquei, deitei na cama ali. Só que como que você vai descansar, né? E eu falei, não, agora é hora de guerra, agora não é hora de descansar, agora é hora de orar. Aí a Adriana estava lá para a cozinha, eu levantei, já fiquei pronto, e fui tirar ali uns 25, 30 minutos de oração, consagração, né? A forma que nós devemos agir, se preparar, né, para poder chegar e acontecer. E se acontecer, é porque Deus está sendo misericordioso, mesmo nas limitações, Deus usa e Deus capacita. Amém? E daí em diante, nós vemos aqui nessa história, Deus manda Elias para o deserto. Deserto, né, bem sabeis, lugar de confronto, lugar onde
nós somos testados, aonde nós somos aprimorados. Enfim, deserto é um lugar onde Deus quer tratar nas nossas vidas, e às vezes o crente costuma dizer muito assim: nossa, eu estou na caverna, irmãos, né? Estou passando por um deserto, né? E todos nós passamos por esta situação, todos nós passamos por certas dificuldades. Talvez ainda não encontramos o pior momento, achamos que passamos, mas seja da forma que for, a melhor preparação para o pior momento é agora, porque Deus, Ele prepara, assim como Elias, ele ia dirigindo em todo o tempo, desde o momento em que ele vai falar para o rei: vai por aqui, fala isso, faça isso. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos a atitude a qual tomar corretamente. Mas quando nós nos posicionamos e olhamos para o alto, é igual o irmão, nós estava conversando, né, mecânico, ele estava com problema lá com o carro dele, e já tinha feito várias coisas, mas de repente ele falou assim: nossa, eu já estava até orando, irmãos. Ele orou, veio alguém ali, falou: eu vou falar com um amigo lá, mecânico, conhecido, é o mecânico autoelétrica, né? O mecânico lá, e foi lá. Na primeira ele falou assim: ó, se você já fez tudo isso, vamos tirar a vela, né? Vamos tirar a vela. No tirar a vela, falou: eu acho, está aqui o problema, a vela não é desse carro, é de outro lugar. E nisso, o que acontece? Ufa, né? Mas por que, irmãos? De alguma forma, tudo isso nos mostra a importância de recorrer a Deus. E Elias, ele era direcionado, e quando você começa a estudar, aprender, você começa a ver coisas, fala assim: esse é o caminho, né? É ouvir. Mas como Elias ouvia tanto a voz de Deus, eu quero ouvir da forma que Elias. Será que eu chegarei lá? Mas existe uma forma, e a forma é: obedeça a Deus, busca, aprenda, entenda. Deus, ele não, às vezes nós montamos certas estratégias, né, métodos, ou vamos fazer tais métodos, tal, e Deus não unge métodos, Deus unge homens, Deus unge as nossas vidas. Eu vejo que quando está acabando o culto aqui, o pastor está ungindo as pessoas, eu vejo assim, é unção, eu quero a unção, eu quero andar com a unção, a palavra que foi ministrada, com esse óleo, numa forma simbólica que está vindo sobre as nossas vidas, você está falando: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero viver mais para Ti. E então é a forma que nós devemos posicionar. E Elias, ele se encontra num deserto, irmãos, e todos sabemos a história, lá ele é alimentado por corvos, lá os corvos traz carne, ali ele está perto de um riacho, tal, mas o tempo passa, e o que acontece? O riacho seca. Só que quando o homem é direcionado por Deus, quando o riacho seca, né, as fontes de Deus continuam transbordando, né? Quando a comida acaba, né, os celeiros de Deus estão transbordando, e Ele tem sempre muito mais. Agora nós começamos a ver o preço das coisas que está no mercado, isso nos deixa preocupado, nós começamos a ver tantas coisas acontecendo, né, e de repente assim, essa palavra desde o começo do culto já vem entrando no meu coração, é coisa que às vezes a gente sabe, mas o repetir, o ouvir novamente nos traz mais força, né? O ato de darmos graça e dizer: vai dar tudo certo. E até na oração aqui, não sei se foi o Guilherme, pastor Júnior, ele falando assim: abençoa os nossos clientes, né? E o Guilherme, abençoa os nossos clientes, abençoa nossos patrão, abençoe. E eu comecei a pensar, e parece assim que tira um peso, e tira realmente, porque você começa a colocar na presença de Deus, você começa a confiar mais em Deus, e você vê
é como que as coisas você estivesse tocando e elas já estivessem acontecendo, né? O poder da palavra positiva, e o Senhor diz, a tudo dai graça, né? Então você tira a murmuração e coloca, né, o agradecimento, e assim prosseguimos. 1 Reis 1:7, irmãos, vamos voltar lá no livro de Reis. Primeiro a Reis, opa. Irmãos, 1 Reis 17:7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, né? Aí essa passagem já estava na mente, já foi, né? Glória a Deus, né? Vamos ler aqui o versículo 8 e 9 também. Então a palavra de Deus veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém? E aqui para nós finalizarmos o 24, irmãos. Antes de nós lermos o 24, irmãos, nós observamos aqui a situação de todo aquele momento que Elias passou e que seca o riacho. Nós vemos aqui Deus dando a direção, manda-o para a casa de uma viúva, e lá essa viúva já estava esperando a morte. Todos sabem a história, o pastor Júnior já frisou muito bem essa passagem. E lá ele manda fazer o bolo para ele, e aí não cessa mais o azeite, a farinha, né, e ele se alimenta, e Deus supre ali Elias, né? Deus está tratando nele como profeta, está tratando na viúva, está abençoando aquela família, está abençoando Elias, e na mesma casa onde ocorre um grande milagre, ocorre também uma desgraça, ocorre algo muito ruim, é onde vem a falecer, né, o filho da viúva. E é um ponto muito importante para vermos, que vamos ler aqui no versículo 24, vamos ler aqui. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. E por que ela diz isso para Elias? Que assim que morre o filho da viúva, ela começa a reclamar, ela começa a dizer, por que acontecer tais coisas, parafraseando, né? Acaso Deus te trouxe aqui para trazer desgraça sobre a minha vida, né? E Elias vai, Elias ora, Elias invoca o Senhor, e o menino volta à vida. Mas a pegada aqui, onde querem entrar aqui, né, é quando ela diz, agora sei que tu és homem de Deus, e é duas situações, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. E nós vemos aqui, irmãos, que nem todo aquele que profere a palavra de Deus, né, uma situação é um homem de Deus, que é homem de Deus, que profere, que vai, e que a verdade de Deus está na sua boca. E você vê no andamento da história, quantos profetas, né, que serviam a Deus e depois tornaram profetas velhos, Deus já não estava usando mais. E Deus quer usar as nossas vidas
como boca de Deus, assim como usou a vida de Elias, ele quer usar, né? Então eles estão procurando homens, né, que o adorem em espírito e em verdade, assim como Elias, para proferir, para ser o homem de Deus e falar as coisas de Deus, para ser boca de Deus. Uma coisa é você estar ouvindo, você está caminhando na presença de Deus, uma coisa é você estar no dia a dia, e outra coisa é você levantar e falar assim: Senhor, usa minha vida, Senhor, usa minha boca para que aonde eu estiver, eu venha alcançar alguém para o teu reino. Porque é algo muito sério, irmãos, tantas pessoas andam perdidas, quantas pessoas andam destruídas, derrotadas, precisando de você abrir a boca para trazer algo grandioso para esta vida. Eu estava vendo uma mulher, uma artista que foi famosa aí, e ela cantora, né, uma cantora, e ela falando assim: nos meus shows, certa vez, eu olhei para umas pessoas e vi demônios, e depois, num certo tempo, eu aceitei Jesus, comecei a buscar o Senhor, mas isso veio acontecer novamente, outra vez, e eu não sabia por que eu estou vendo isso. E ela fala, e eu comecei a buscar em Deus, e ela falou com o pastor dela, e ele mostrando, ele falou assim: ó, Leia, eu vou estar orando por você, tal, e Deus falou claramente com ela, porque a música que você toca, você está me buscando, mas o que você está apresentando para o público, para o povo, é sobre mim? Ou é sobre você, é sobre o mundo? Né? E aí ela entendeu, e aí ela começou a folhear a Bíblia, buscar tudo sobre a voz de Deus, sobre o querer de Deus, o que Deus fala, né? Tem até uma passagem lá, eu devia ter até anotado aqui, que ela fala assim: porque vós sereis usados como boca de Deus. Está em Jeremias, Jeremias, eu anotei que sim, Jeremias 15:19, vamos lá para Jeremias 15:19, em certas coisas a gente vê, se o senhor não anotar, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. Deixa eu ver na minha versão aqui. Jeremias, alguém, a versão de vocês aí traz? Meu porta-voz, ou boca de Deus. Jeremias. Isaías. Jeremias 15:19, assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir, se você disser palavras de valor, e não indignas, será meu porta-voz. Será meu porta-voz, será a minha boca. Amém? Boca de Deus, a importância daquilo que é ministrado, daquilo que é orado, daquilo que é falado. Então essa mulher, ela entendeu, e ela larga tudo, toda a sua glória, né, o glamour, né, para servir a Deus. Então ela entendeu a importância, e está aqui Elias, né? E realmente, irmãos, não são métodos, não são tantas coisas, o importante é nos colocarmos na presença de Deus, na postura de varão, de varoa perfeito, buscar, se dedicar, e Deus vai fazer algo maior, Deus vai fazer algo melhor nas nossas vidas, e nos preparar cada vez mais para alcançar os da nossa casa, do trabalho, e da onde nós estiver, Ele quer usar, assim como usou a vida de Elias, né,
para mostrar o juízo, que nós também mostra que Deus é juízo, que Deus é amor, mas Ele é juízo, para que entendam a responsabilidade e a veracidade de um Deus, né, que é presente, que criou e que Ele tem uma forma, né, um formato que Ele quer que nós venhamos andar, que nós venhamos funcionar. Amém, irmãos? Glória a Deus por sua vida, pela vida de todos que estão aqui nessa noite, né? Eu agradeço a Deus também, né, por estar aqui, poder trazer essa palavra, e eu acredito que possa ter transferido algo para a sua vida, e com Deus, com certeza, sempre pode acrescentar algo na sua vida. Amém, pastor? Amém, glória a Deus, né? Como que a gente consegue ver assim quando é explanado, né? O tanto que a desobediência traz problema. O tanto que você fazer errado traz problema. E o que me chama mais a atenção é que pessoas viram as consequências e continuaram a fazer. Hoje nós chamamos isso no nosso tempo de maldição hereditária. Vai passando de um para o outro. Eu gosto muito de uma passagem que está lá no livro de Daniel, aonde Belsazar erra, brincando com as coisas do Senhor, fazendo uma festa de orgia e usando os copos da casa que havia sido destruída, do templo de Salomão. E quando aquele punho começa a escrever na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e Daniel vai lá para revelar o que estava sendo escrito, Daniel vai lá para falar o que estava sendo escrito. Eu gosto muito que antes dele revelar que aquela mensagem lá era uma mensagem de morte para Belsazar, ele conta uma história, e a história que é interessante, ele fala assim: você viu tudo que o teu pai passou por não render graças ao Senhor, como ele pastou por não reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, e você vai, pega os utensílios da casa de Deus, que fez aquilo com o teu pai, e dedica a sua festa de orgia, as suas coisas. Por isso, Deus manda te dizer que o que está escrito ali é: pesado foste numa balança e achado em falta. Esta noite morrerás e o reino passará para os medos e persas. Nós estamos vendo que algumas situações não são boas, nós estamos vendo que algumas situações que os nossos familiares tomaram decisões erradas e pagaram o preço, e nós estamos entrando, nós estamos assumindo